Muito bem, 83º dia, aqui estamos nós, para o nosso devocional, para o nosso propósito, né, queridos? Cumprindo no ano de 2021 aquilo que veio como direção da parte do Senhor para nós. Que é o que? Fazer do ano de 2021. Nós temos essa missão, queridos. Nós temos esse propósito, fazer do ano de 2021 o melhor ano das nossas vidas. Começa agora, queridos. Eu sei que você vai estar olhando para mim aí, eu aqui, você olhando para cá e pensando: ela não está normal, ela não está assistindo os jornais, ela realmente está por fora do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não, queridos, eu não estou por fora. É porque eu vivo por um diagnóstico. Na verdade, eu vivo guiado por uma palavra. Eu vivo guiada pelo Espírito de Deus. E eu encorajo você a fazer o mesmo. Por quê? Porque são muitas vozes que nós temos realmente ouvido por aí. Na verdade, às vezes o que acaba acontecendo conosco e faz a gente ficar confuso muitas vezes é porque nós damos ouvidos a muitas vozes. Aí você nem consegue ouvir a Deus, aí você também não sabe se dá atenção para as notícias ou se considera o que Deus está falando. Então é onde a confusão é gerada na sua mente. Mas que hoje, em nome de Jesus, você possa silenciar todas essas vozes aí que estão à sua volta. E presta bem atenção naquilo que o Senhor está falando com você. Você sabe que hoje nós vamos falar, escuta aqui rapidinho. Já vou fazer te dar um feedback do que vai acontecer hoje. Hoje nós vamos falar sobre um jovem que, quando Deus falou com ele, chamou o nome dele, ele não conseguiu discernir de primeira, porque ele nunca tinha escutado a voz do Senhor. Então eu queria dizer para você que está aí comigo hoje, que o Senhor, ele tem uma voz e que ele fala, viu? E que ele foi necessário chamar Samuel 3 vezes para que Samuel pudesse entender ali de primeira o que o Senhor estava querendo falar com ele. Então aqui, hoje nós vamos provar para você aqui na palavra de Deus que o Senhor é um Deus que tem boca e que fala. E que ele realmente chama você, muitas vezes está falando com você, né? Por tantas coisas, com tantas situações, e você não tem dado ouvidos, tá bom? Ô, Tia Carlos, minha vozinha Margarida está assistindo aqui. Agora estamos ao vivo, né? E ela está lá de Custódia, Pernambuco. Eu estou no Distrito Federal. Está assistindo aqui a nossa live. Vovó, que Deus te abençoe, viu? Preciosa, ela é linda, gente. Eu vou postar uma foto dela aqui. Vou tirar uma foto dela quando a gente estiver falando, conversando por vídeo. E vou compartilhar com vocês aqui nas redes sociais. Ela é uma fofura, é sim. Amém? Então, olha só, passar desse momento fofo, vamos continuar então aqui no nosso propósito. Então, por isso, você não pode perder, não sai daí, vai ser bem rapidinho. Eu vou fazer aquele resumo para você hoje. Hoje nós estamos, como eu disse, no 83º dia, 83 dias já de propósito nesse ano de 2021. E nós vamos juntos até o dia 31 de dezembro, fazendo realmente todos os dias da nossa vida esse devocional até completarmos a leitura total da Bíblia. Combinado? Então todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Juju tá por aqui, Sossô, meu amigo Kiko, que Deus abençoe vocês, a família, todos vocês, tá bom? É sempre uma alegria ver cada um de vocês, nem que seja tão rapidinho aqui, por conta dos afazeres, né? Nós temos tantas coisas durante o nosso dia a dia, mas que bom ver vocês, nem que seja virtualmente, né, queridos? Porque, infelizmente, temos tido dias realmente muito corridos e muitas vezes ver pessoalmente está um desafio, né? Diante do quadro que estamos vivendo, mas em nome de Jesus irá passar, amém? Alessandro, bem-vindo, meu amigo, em nome de Jesus, tá bom? Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o livro de Samuel, começando hoje, capítulos 1, 2 e 3. Então, antes de eu fazer esse resumão para você e te contar tudo o que está acontecendo aqui, deixa eu orar pela sua vida, aproveitar que você está aí comigo, deixa eu ministrar uma oração sobre você, sobre a sua casa. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos.
E nós, queridos, que recebemos e confessamos um dia Jesus, nós somos essas pessoas que já fomos justificadas. Então há muito poder na nossa oração. Há muito poder e nós precisamos considerar que a oração realmente ela muda histórias, ela muda destinos, ela muda situações. Então vamos nos unir em fé agora e vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Você que pode, fecha os seus olhos aí, vamos orar. Amém? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e nos unimos em fé, Senhor. Mesmo diante desse quadro, Pai, nós sabemos que hoje a conexão que podemos fazer é online, mas sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que se manifesta. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus presente. Tu és esse Deus onipresente, está em todos os lugares. Então eu te peço agora, alcança a vida do meu irmão, alcança a vida da minha irmã, Senhor. Alcança cada um deles, os seus lares, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que onde está havendo discórdia, onde está havendo medo, onde está havendo ansiedade, preocupação, Pai, em nome de Jesus, que sai agora. Senhor, nós cancelamos todo o poder das trevas. Pai, nós sabemos que existem influências e dardos inflamados do inimigo que vêm contra as mentes, que vêm contra os corações, que vêm contra os lares, Pai, que vêm contra as uniões, Senhor. Nós sabemos que tudo que o inimigo quer é destruir tudo aquilo que o Senhor diz que é bom, que é perfeito e que é agradável. Então nessa noite, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome, a sua palavra nos diz, Pai, que Jesus, ele recebeu o nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. Nós oramos agora e te pedimos, Pai, guarda a vida desse homem, dessa mulher, guarda essa família, Pai, de todo mal. A tua palavra nos garante que nenhum mal vai nos alcançar, nem praga nenhuma, nem covid nenhuma, Senhor, nem enfermidade nenhuma vai chegar até nós, porque o Senhor dá uma ordem ao nosso respeito, porque o Senhor nos guarda e nos protege, Pai. Aqueles que têm falta de alguma coisa, que sejam supridos nessa hora, porque Tu és o nosso bom pastor. E nada vai nos faltar, é uma garantia da tua palavra e o Senhor é fiel para cumprir. Então eu declaro todos, Pai, agora que estão conosco, Pai, nessa live, que estão conosco assistindo esse vídeo, sendo supridos, Pai, o Senhor enviando um socorro, porque Tu és o nosso socorro bem presente. O Senhor não se atrasa, a tua palavra nos diz que o Senhor não se cansa, não cochila, o Senhor está sempre alerta ou atento, Pai, para aquilo que nós estamos falando e declarando com a nossa boca. E nessa noite, Pai, nós oramos e declaramos que Tu és Senhor da nossa vida, que Tu és o Senhor da nossa casa, que Tu és o nosso socorro e que a nossa esperança está em Ti. Oramos e Te agradecemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém? Eita glória! Então tá bom, queridos, amém. Se você recebe, diga aí onde você está, amém, eu recebo. E vamos nós agora, queridos, para o nosso devocional maravilhoso. Olha, gente, ontem nós falamos sobre o livro de Ruth. Como eram só 4 capítulos, nós fizemos ele inteiro ontem, né? De acordo com o nosso cronograma, que está aqui disponibilizado nas redes sociais. Ontem vencemos o livro de Ruth, hoje começa o livro de Samuel. Queridos, que livro! Hoje, capítulos 1, 2 e 3, você vai ver mulher estéril sendo mãe de filhos. Mas você acha que ela teve só Samuel? Não. Teve mais 5, porque é assim que o Senhor faz. O nosso Deus é um Deus abundante, queridos. É isso que Ele faz. Aí, não bastando, você vai ver o Senhor fazendo grandes coisas aqui. Então, olha só. Para não te contar do fim para o começo, vamos começar do começo. Capítulo 1, então, do livro de Samuel. Existia um homem, então vamos lá. Existia um homem que se chamava Eucana. Queridos, Eucana, ele teve 2 mulheres, né? Uma se chamava Penina, outra se chamava Ana. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Todos os anos eles tinham o costume de subir até o tabernáculo do Senhor. O que era o tabernáculo? Nós falamos sobre o tabernáculo no início dos nossos devocionais. Esse tabernáculo, ele carregava a presença do Senhor. Então aqui era algo móvel, né? Ele ia de cidade em cidade. Então eles iam onde o tabernáculo estava, né? Representava ali, o Senhor estava ali naquele lugar, tá bom, queridos? No Antigo Testamento era assim. Pois é, então a palavra vai nos dizer que eles iam todos os anos, né? Subiam ali para realmente oferecerem ofertas ao Senhor de gratidão, ofertas de sacrifício, né? Como o perdão dos pecados, e assim vai.
O que aconteceu? Então, nessa época, quem eram os sacerdotes? Lembra que tinha que ter um sacerdote que ia receber essa oferta? Pois é, então o sacerdote da época era Eli, e ele tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Pois bem, então, queridos, todos os anos eles subiam, e uma observação importante que eu queria falar para você. Sempre que Eucana ia oferecer sacrifícios, ele dividia então, né, com a sua esposa Penina e com seus filhos ali, dava uma parte para eles, mas para Ana, queridos, ele dava sempre uma parte dobrada, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele amava mais a Ana, só que Ana sofria muito, queridos, porque ela não podia ter filhos, né? E nessa época, então, era muito importante para a mulher ter filhos, né? Ser fértil. Então, ela sofria muito e Penina pegava muito no pé dela, tá? Parafraseando aqui para você, perseguia muito Ana, e Ana chorava, Ana sofria muito, e eu vou resumir para você o que acontece no capítulo 1. Então, um belo dia, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, que então eles sobem, né, para poder oferecerem um sacrifício, e numa tarde, após o almoço, Ana então vai até o tabernáculo, né? Chega ali. Queridos, ela estava tão angustiada nesse dia. A palavra do Senhor vai nos dizer. Ela chorava amargamente, mas ela estava tão mal, que quando ela chegou, ela não conseguia expressar. Ela só mexia a boca, sabe? Mas não saía som. Então, a palavra vai nos dizer que Eli, o sacerdote, quando viu ela naquele estado, pensou assim: como é que pode, né? Pensou, na verdade, e disse, viu, queridos? Ele não só pensou, ele disse a ela, né? Como pode você vir pra cá embriagada, né? Não faça isso. E ali, Ana, queridos, muito, realmente entristecida, né? Chega para ele e fala: meu Senhor, de jeito nenhum, não pense isso, eu não estou embriagada. Eu realmente estou profundamente angustiada, e compartilhou com o sacerdote o que ela estava passando. Queridos, e aqui tem uma chave. Eu já queria que você marcasse isso também na sua Bíblia. Porque aqui, queridos, apesar de daqui a pouco eu te contar como já estava Eli e os seus filhos, né, diante do Senhor, Eli ainda era o sacerdote. E Eli abençoou Ana. A palavra que vai nos dizer que ele disse assim para ela: olha, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Então, queridos, aqui é só para mostrar para você a autoridade que havia na vida do sacerdote aqui dessa época. Então, ele proferiu isso sobre ela, e a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que ela saiu de lá já mais feliz, né? A família, logo no outro dia, diz a palavra, voltou para sua cidade, que era Ramá, e nessa mesma noite, a palavra vai nos dizer que Ana ficou grávida. Eita, glória! Foi, queridos, ela ficou grávida. Sofria tanto, queridos, e o Senhor é tão fiel, né? O Senhor é tão bom. E ali eu tenho que te dizer uma coisa importante também, que eu não disse já para acabar o capítulo 1. Ela havia falado com o Senhor que se o Senhor desse esse filho para ela, ela iria consagrar esse filho ao Senhor, ou seja, ele iria servir ao Senhor enquanto ele tivesse vida, né? E foi o que ela fez. A palavra também vai nos dizer que assim que Samuel desmamou, né, ela já foi lá e entregou o menino ao sacerdote Eli, né? Inclusive nesse tempo, quando ela estava amamentando Samuel, ela não chegou aí oferecer as ofertas ali durante esses anos, tá bom? A palavra aqui, queridos, não deixa claro para nós quanto tempo foi, nem qual idade que Samuel foi entregue. Então, por isso, eu não vou dizer para vocês o que algumas pessoas dizem historicamente, tá bom? Eu prefiro realmente nos atentar ao que a palavra está dizendo. A palavra só nos diz que ele era muito pequeno e que ali, assim que ele foi desmamado, ela já levou o menino para o sacerdote, tá bom? Ok. Então, já para finalizar aqui o capítulo 1, foi assim que aconteceu. Então ela entregou o menino ali para Eli, e no capítulo 2, queridos, Ana fez uma oração muito linda. Eu não vou ler com você porque ela é um pouco extensa, são 10 versículos, né? Então, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver uma oração maravilhosa que Ana ali então fez ao Senhor. Ela disse o quanto estava alegre, ela disse que o Senhor realmente é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece. Ela diz coisas maravilhosas: faz aquele que passa fome ter o que comer, e aquele que estava cheio de coisas para comer passar fome. É lindo assim, porque ela demonstra o poder realmente do Senhor. Então eu te encorajo a ler aí hoje o devocional capítulo 2 inteirinho, tá bom? Só para não ficar muito extenso aqui. Ok, então continuando aqui, no versículo 11 vai dizer então que eles voltaram então para casa sem o menino, né? E ali Samuel ficou sob a orientação do sacerdote Eli. Aqui já vai fazer menção dos 2 filhos de Eli.
Vai dizer que eles eram filhos maus, queridos. Eu vou te contar por que tá resumindo aqui também no capítulo 2. Queridos, as ofertas, eu não sei se você vai se recordar, se não, vou fazer um breve lembrete. Quando os israelitas levavam as ofertas até o tabernáculo, uma parte era retirada para os levitas. Era uma parte, né, queridos? Então, os sacerdotes já tinham essa consciência de qual era a porção. Mas a palavra vai nos dizer, queridos, que os filhos, né, começaram a coagir ali as pessoas, né? Inclusive, eles mandaram os servos, né, coagirem as pessoas também quando iam levar as ofertas. Olha, ficou uma situação muito delicada. Quando levavam as ofertas, eles tiravam partes. Quando as pessoas levavam as ofertas ao Senhor, que eles não coagiam antes, né? No meio ali da situação, eles pegavam as comidas e comia. E a palavra vai nos dizer, queridos, que o Senhor, quando percebeu, né, disse para Eli realmente que tanto os filhos quanto ele estavam engordando com as ofertas que, no fundo, não eram deles, eram parte, né? Ok, então, a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 17 que aos olhos do Senhor o pecado desses jovens já era muito grande, porque estavam tratando com desprezo as ofertas que o povo levava para o Senhor. E a palavra vai nos dizer, queridos, que em contrapartida, embora Samuel ainda fosse criança, né, ele ministrava diante do Senhor, ele já tinha ali um mantozinho parecendo um sacerdote mirim, é mais ou menos assim mesmo que diz a palavra, né? E ano após ano, Ana levava ali realmente as vestes, né, para poder ir trocando. A palavra diz aqui que ela levava a túnica, que ela levava... sempre levava ali ofertas, né, queridos? Mais ou menos, só para você entender. E resumindo aqui onde é que aconteceu que eu te contei sobre os 5 filhos. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que Ana, depois de ter entregado o seu filho ao Senhor, o Senhor abençoou Ana com mais 5 filhos. Na verdade, foram 3 filhos e 2 filhas, né? 2 meninas, né? E ali, queridos, com toda certeza, Ana muito feliz, né? Com toda certeza. Então tá. Então ele já estava muito velho, mas ele sabia, queridos, ele tinha conhecimento do erro dos seus filhos. E o Senhor vai falar isso com ele. Eu quero fazer a leitura com você de algo que o Senhor disse para ele na íntegra, né? Porque ele foi negligente, queridos. Ele tinha conhecimento. Mesmo assim, ele chegou, falou para eles, né? Por que vocês estão fazendo essas coisas? De todo, assim, vocês estão sendo mal falados. Ele chegou a tentar... corrigi-los, mas só foi isso também que a palavra diz, né? Porque eles estavam já mal falados entre o povo ali de tudo que eles estavam fazendo. Queridos, eles tomavam as mulheres que levavam ofertas ali mesmo, a palavra do Senhor nos diz, né? Ficavam com as mulheres ali. Então isso realmente era algo abominável. E eu quero dizer para vocês que aqui o Senhor realmente já havia decidido matá-los, está escrito aqui. Porque mesmo ele chegando para eles e dizendo, olha, parem com isso, né? Tenho ouvido o Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. O povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. O Senhor vai julgar tudo isso que vocês estão fazendo. Porque quando coisas contra os homens, são juízes que julgam, mas contra o Senhor, quem é que vai poder livrar vocês? Fez o alerta, né, queridos? Mas os filhos não deram ouvidos. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles mesmos não davam atenção para o que o pai estava dizendo, porque o Senhor já havia decidido matá-los. Em contrapartida, o pequeno Samuel crescia e ele era realmente estimado, agradava a todos, queridos. Olha que contraponto aqui, né? Ok, então um dia veio um homem de Deus dar um recado para Eli. A palavra diz exatamente isso aqui no versículo 27. E ali, queridos, falou o seguinte para ele: olha só, Eli, deixa eu te falar uma coisa. Falou desse jeito: o Senhor, usando esse homem para falar com ele, disse assim: por acaso eu não manifestei claramente o meu poder à família de seu pai, quando eles eram escravos no Egito? E continuou dizendo: eu não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar? E aqui, queridos, até o versículo 29, o Senhor fazendo alerta para Eli, mas continua. Então o Senhor, no versículo 30, declarou e disse o seguinte: embora eu havia prometido, né, a sua família da tribo de Levi que sempre seria com vocês, agora eu já não vou fazer isso. É impossível cumprir o que eu disse. Por quê? Porque vocês estão fazendo o que estão fazendo. Olha só, o tanto que era grave. Queridos, é porque
talvez você não tenha acompanhado, eu não sei se você não acompanhou ainda, nós estamos vindo dessa jornada de Gênesis, né? E o Senhor, querido, sempre usou Moisés, usou Josué para fazer esses alertas importantes aqui para o povo, né? Sobre o cuidado, queridos, que eles deveriam ter com as ofertas, né? Sobre até o modo, querido, sabe? O Senhor foi muito detalhista em falar como seria queimada a oferta, por exemplo, como eu mencionei, perdão dos pecados, né? A oferta queimada, a oferta de gratidão ao Senhor, como seria. Então o Senhor foi muito específico, que aqui nós percebemos que esses sacerdotes não estavam tendo zelo, exatamente como o Senhor falou, né? Então, queridos, capítulo 2 termina esse homem realmente mostrando para Eli que o final dele e o final dos seus filhos, né, eles iriam morrer no mesmo dia, que toda a descendência deles, ainda que ficassem vivos algum, que o Senhor disse que mataria todos, mas ainda que ficasse algum vivo, ia ser muito triste o final deles, que eles não ficariam velhos, né, que eles morreriam cedo. O Senhor disse tudo isso através da boca desse homem para o sacerdote Eli. E já para nós finalizarmos, capítulo 3 aqui agora, olha o que aconteceu então. Enquanto isso, né, já começa assim o capítulo 3. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, aqui é quando o Senhor vai falar agora com Samuel. Fica aí, já tô terminando, é bem rapidinho. Aqui ele chamou então, né, a palavra do Senhor diz que ele... Não era com frequência que o Senhor falava. Não era com frequência que o Senhor falava com as pessoas. Mas escute o que aconteceu. Aqui um belo dia, Eli foi se deitar, a palavra diz que ele já estava numa certa idade, ele estava com problema na visão, não enxergava muito bem, e Samuel também foi se deitar. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que então Samuel ouviu o seguinte, ouviu alguém chamá-lo dizendo, Samuel, Samuel. Ali Samuel se levanta rapidamente, vai até ali o quarto de Eli e diz, eis-me aqui, você me chamou? E Eli falou, não, pode se deitar, eu não te chamei. Samuel deita, segunda vez o Senhor chama Samuel, Samuel, Samuel. Ele vai novamente, né, e responde para Eli, né? O Senhor me chamou? E aí ele disse, aqui estou. E ali ele disse, não, eu não te chamei. Mas, queridos, aconteceu 3 vezes. 3 vezes, e na terceira vez, quando ele foi até Eli, na verdade, ele já tinha feito um alerta para ele, olha, eu não chamei você, mas quando te chamarem novamente, né, Eli já fez um alerta para ele, diga o seguinte, eu estou ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Ele mandou ele falar assim, né? Fale que o teu servo ouve. Eu estou ouvindo. Fale que o teu servo ouve. Queridos, e ali o Senhor falou com Samuel. Eu preciso falar para você que o Senhor falou com Samuel. E no início dessa transmissão aqui agora, de hoje, eu falei para você que hoje, inclusive, o Senhor continua falando conosco. Aqui, queridos, era raro. Mas hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Que poder, queridos. O Espírito Santo fala conosco. E talvez você hoje esteja como Samuel, não esteja conseguindo discernir a voz do Senhor. Mas em nome de Jesus, viu, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo, que você possa, quando nós terminarmos aqui, orar ao Senhor e pedir que Ele fale com você de modo que você entenda, porque foi o que aconteceu aqui com Samuel. O Senhor insistiu e Samuel percebeu, né, que o Senhor estava falando com ele, queridos. E sabe, o Senhor então faz um alerta para Samuel dizendo, olha, eu vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. E ele continua dizendo, eu vou fazer com que a casa de Eli, né, assim, vou cumprir o que eu falei para Eli, e assim, infelizmente, toda a sua família vai morrer por causa dos pecados dos seus filhos, né? E ali, queridos, também o Senhor diz para Samuel, sabe, Samuel, ele não repreendeu os seus filhos. Ele não repreendeu, ou seja, não corrigiu os seus filhos, né? Por isso, eu jurei que a casa de Eli, que nem o sacrifício que eles fizessem mais, eu receberia, ou seja, iria pagar a culpa deles, né? Queridos, e Samuel ficou deitado até no amanhecer do dia. No dia seguinte, ele foi lá, arrumou tudo no tabernáculo, só que Eli chega para ele e diz o seguinte, Samuel, então me conta, o que o Senhor falou com você? Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que
Eli já chega para ele e diz o seguinte: não esconda nada de mim, me diga tudo que o Senhor disse. Então Samuel não hesitou e falou tudo conforme o Senhor havia falado para ele, sabe, queridos? E aí Eli conclui dizendo o seguinte: ele é o Senhor, então que ele faça segundo a sua vontade. E sabe como é que termina o nosso devocional de hoje? Sabe como é que termina? Termina o seguinte, que na medida em que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprisse tudo o que Samuel dizia. Sabe por quê, querido? Samuel, ele era conhecido em toda Israel, aqui está dizendo, né? De Dan até Berseba, todos reconheciam que ele era um profeta do Senhor. Olha que bênção, que bom ser reconhecido como profeta do Senhor, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, não é verdade? Aqui, querido, Samuel foi reconhecido. E sabe o que a palavra nos diz? Que o Senhor revelava a ele a sua palavra. Então, queridos, não é só conhecer, é ter a revelação dessa palavra que realmente muda a nossa vida, amém? Olha, hoje Deus falou muito comigo, profundamente, e eu peço realmente ao Senhor que essa palavra fale com você, porque amanhã nós vamos continuar lendo aqui Samuel. Você vai ver a consequência pelo pecado que aconteceu com os filhos de Eli, com Eli, mas você também vai ver sobre a fidelidade do Senhor, sobre aquele que permanece ali, como aconteceu com Samuel, tá bom? Sem falar nos milagres extraordinários hoje que nós ouvimos, né, acerca de Ana e da fidelidade do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos junto comigo, mesmo se você não tiver feito anteriormente os outros livros, né? Hoje nós estamos então começando o 9º livro, Samuel, 1 Samuel, e vamos juntos aí avançar até o dia 31 de dezembro, tá bom? Fazendo do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Se você quer isso pra você, vem comigo. Amanhã a gente se vê então, tá bom? Um grande abraço pra você. Tchau, tchau.